Desenhos de Vitor Assis Brasil. Esse álbum eu acho ele muito importante porque é uma espécie do momento em que o samba jazz, que estava consolidado ali nos anos 60, encontra uma linguagem que é mais plenamente pós-bop, que era o que estava acontecendo no jazz na época, no resto do mundo, sobretudo nos Estados Unidos, né? Então, eu acho muito interessante como o Vitor Assis Brasil consegue levar essa tradição. Ele assimila os trios dos anos 60, o Milton Banana, o Tamba Trio, o Zimbo Trio, o Rio 65 Trio, todas essas coisas que são excelentes por si só, mas ele consegue assimilar essa tradição que à época já pode-se dizer que estava até consolidada, só que ele vai além daquele balanço elegante que é típico desse samba jazz inicial. Então é um disco em que o repertório, a rítmica e a sensibilidade brasileira, tão cara a esse samba jazz, entram em contato real com a linguagem jazzística moderna, que era a linguagem corrente à época. Só que o interessante é que assim, ele não entra como um verniz cosmopolita, que é o que acontece muito quando existe essa intersecção entre jazz e música brasileira. Ele entra como um pensamento improvisacional brasileiro, de fato. Então o Brasil aqui não é aquela coisa de exotismo rítmico, é uma linguagem moderna, essencialmente brasileira, que é capaz de dialogar de igual para igual com o jazz mais avançado dos anos 60, que acaba resultando nessa estética pós-bop. E então você tem um fraseado super moderno, uma tensão harmônica, uma improvisação inventiva de fato, e isso tudo se aproximando da identidade pós-bop, só que sem nunca perder a identidade brasileira, né? E os músicos aqui presentes são do mais alto calibre, né? Você tem o Vitor Assis Brasil no saxofone, o Tenório Júnior no piano, o Edson Lobo no baixo e o Chico Batera na bateria. E formam um quarteto muito, muito coeso, assim, uma interação muito fluida, muito sofisticada. E eu acho que ele merece estar nesse top 20 por conta disso, por conseguir combinar esse lirismo brasileiro com uma sofisticação jazzística, só que sem artificialidade, sem forçação de barra. E ele, justamente por isso, por ele se expor dessa forma, ele acaba conseguindo mostrar a maturidade que já estava presente no jazz brasileiro nos anos 60. E eu acho que faria até bem a gente, principalmente quem toca jazz, né, hoje em dia, jazz brasileiro e tal, retomar essa tradição, escutar mais o Vitor, os trabalhos dele, porque eu não diria que a gente tenha ido tanto por esse caminho, infelizmente. Mas, de qualquer forma, fica aqui Desenhos de Vitor Assis Brasil, de 1966,